Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, a produção industrial voltou a crescer e até já recuperou o nível pré-pandemia. Segundo o IBGE, a alta interrompeu uma sequência de 3 perdas seguidas do setor. Após amargar 3 meses seguidos de baixas, a produção da indústria brasileira aumentou 1,4% em maio, na comparação com abril. Segundo o IBGE, com a variação positiva, o nível de produção atingiu o mesmo patamar de fevereiro de 2020, o último mês sem os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia nacional. Com o resultado, o setor passou a acumular ganho de 13% nos 5 primeiros meses do ano, mesmo após as quedas de quase 5% nos meses de fevereiro, março e abril. Mas, de acordo com o IBGE, o resultado positivo de maio não significa uma reversão do saldo negativo da indústria nos meses anteriores. O segmento ainda está longe de recuperar toda a perda que sofreu recentemente. A produção industrial de maio foi puxada pelo resultado positivo de 15 das 26 atividades analisadas pela pesquisa, com destaque para os ramos de produtos alimentícios, derivados do petróleo e biocombustíveis e indústrias extrativas. E falando sobre coronavírus, para evitar que as pessoas fiquem escolhendo a vacina que vai tomar contra a Covid, cidades paulistas já adotaram algumas medidas. E o cidadão pode ter que voltar para o fim da fila. No estado de São Paulo, pelo menos 5 cidades já adotaram medidas contra quem se recusar a tomar a vacina disponível no posto. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a pessoa vai voltar para o fim da fila de imunização. Essa pessoa vai ter que assinar um termo de responsabilidade e só vai poder se vacinar após os adultos de 18 anos. Em caso de recusa, 2 funcionários públicos do local podem assinar um termo testemunhando a negativa. A punição também está sendo usada em São Caetano do Sul, Rio Preto, Urupês e Jales. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, disse que a medida é amparada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia às prefeituras para que determinem regras de combate à Covid. Segundo ele, a medida foi tomada após cerca de 200 pessoas recusarem o imunizante disponível em um posto. E mudando de assunto, olha só, 2 americanos que ajudaram o ex-magnata do setor automobilístico, Carlos Ghosn, a fugir do Japão, podem ser condenados a penas de prisão. O ex-diretor da Renault-Nissan deixou o país quando estava em liberdade sob fiança. Os promotores solicitaram uma sentença de 2 anos e 10 meses de prisão para Michael Taylor, de 60 anos, um ex-membro das Forças Especiais dos Estados Unidos que passou a trabalhar com segurança privada, e uma sentença de 2 anos e meio para seu filho Peter, de 28 anos. Os advogados de defesa pediram a suspensão das penas e o veredito será anunciado em 19 de julho. A promotoria classificou a fuga como um crime sofisticado e audacioso, que violou a justiça penal do Japão. Durante a primeira audiência do julgamento, em 14 de junho, os 2 réus não questionaram os fatos. Os Taylors foram detidos em maio de 2020 nos Estados Unidos, com ordens de prisão emitidas pelo Japão. Depois de esgotados todos os recursos, eles foram extraditados para o Japão em março para serem julgados. Em 31 de dezembro de 2019, o Japão acordou com a notícia da fuga para o Líbano de seu réu mais famoso, o franco-libanês brasileiro Carlos Ghosn. Na ocasião, ele estava em liberdade, sob fiança, à espera de um julgamento por suposta fraude financeira e estava proibido de sair do país. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, declarou que 130 países alcançaram um acordo histórico de reforma na cobrança de impostos para multinacionais. O pacto inclui um imposto mínimo de pelo menos 15% sobre os lucros. Um pequeno grupo de países, entre eles Irlanda e Hungria, relutante em relação à proposta, não assinou a declaração concluída nesta quinta.
A China, cujo posicionamento era muito esperado, se juntou ao acordo. Juntos, todos os países signatários representam 90% do PIB mundial. O presidente americano Joe Biden afirmou que as multinacionais não poderão mais colocar um país contra o outro em um esforço para reduzir impostos e proteger seus lucros às custas da receita pública. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, celebrou o que chamou de dia histórico para a diplomacia econômica. O objetivo é acabar com a competição fiscal em um momento em que os estados estão gastando muito para lidar com a pandemia. O acordo também prevê uma distribuição mais justa do imposto sobre os lucros corporativos das multinacionais. Essa parte visa, em particular, as gigantes digitais. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Ótimo fim de semana para você!